Perfeito. Então, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, né? Educação continuada de hoje, com um tema, assim, bem bacana, porque muita gente tem algum vício, né? Ou convive com pessoas que possuem um vício. Então, isso é bem importante, tá, gente? Para a gente saber o que fazer e como ajudar, como apoiar, né? As pessoas com essas condições, tá bom? Então, eu sou a Fabiola Muniz. Deixa eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece ainda. Essa aqui é a minha família. Eu uso os óleos essenciais desde 2018, então coloquei essa fotinho aqui da época em que eu estava barrigudinha do Pietro. Hoje ele já está enorme, 4 anos se passaram. E de lá para cá foram muitas transformações, né? Com o uso dos óleos essenciais, com a aromaterapia na minha vida, no cuidado com as crianças. E uma coisa bem interessante, tá, gente? O meu pai, ele é alcoólatra. E eu usei os óleos essenciais nele durante um período que foi muito crítico. Ao decorrer daqui da história, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência pessoal em relação a isso, tá? E poder ver a ajuda, né, que os óleos essenciais trazem, isso realmente é transformador, e poder compartilhar isso com as pessoas também é muito especial. E por isso eu estou aqui hoje, para compartilhar com vocês esse amor, um pouquinho de tudo que eu tenho vivido e do que eu tenho aprendido ao longo desses 4 anos, estudando, experimentando, vivenciando, compartilhando e ensinando sobre os óleos essenciais. Espero que vocês gostem. Só me confirma se está tudo ok com a apresentação. Vocês estão vendo a minha foto? Está passando direitinho os slides? Tudo ok? Posso prosseguir? Pode, Fabi. Ah, Pode, que Fabi. bom. Perfeito. Ai, que bom. Então, vamos entender um pouquinho, né, gente? O que que é o vício? Eu pesquisei aqui algumas fontes, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, né, o vício ele é uma doença de impactos físicos e psicoemocionais. E ele pode, sim, ter um componente genético, né? Algum tipo de predisposição hereditária, mas é algo totalmente, assim, é essencialmente comportamental, né? Então, os vícios estão ligados com os nossos comportamentos diante de alguma situação ou diante de substâncias que a gente faça uso, né? E eu gostei muito dessa definição aqui desse médico, escritor e pesquisador Gabor Maté, que ele fala que o vício é o preenchimento de uma necessidade humana fundamental que não foi corretamente satisfeita. Então é basicamente isso, né, gente? Quando a pessoa ela não se sente amada, ou ela tem medo, ou ela teve traumas, enfim, vários comportamentos, né, várias acontecimentos que trouxeram determinados comportamentos ou até mesmo crenças limitantes, a pessoa ela pode realmente buscar aí uma fuga disso, né, e acabar tendo um vício. E a gente vai entender como que os vícios eles acontecem. Mas eu gostei, quero até trazer aqui para vocês. Eu estou lendo esse livro da Louise Hay. Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. E é muito interessante que ela fala que, ó, que os vícios, qual que é a causa provável de um vício, né? Independente do tipo de vício. A pessoa está fugindo de si, tem medo ou não sabe como se amar. Então você vê como é uma coisa bem profunda. E aí ela até traz ali um novo padrão de pensamento, que eu vou falar mais para frente com vocês, como que a gente pode, então, trabalhar essas questões, né, viciantes e melhorar e mudar o nosso padrão, então, comportamental, né, e sair do vício. E vamos entender aqui o que que leva ao vício, então, como que a gente se vicia em determinadas coisas ou em determinadas substâncias,
O nosso cérebro, gente, essa coisa tão maravilhosa e tão complexa, né? Ele é responsável por diversas funções. E uma delas é a produção de neurotransmissores. O que é isso? Esses neurotransmissores, eles são os mensageiros químicos que enviam, então, as informações para as nossas células. E um exemplo de neurotransmissor é a dopamina, que é, né, o hormônio, então, da satisfação, do bem-estar, também conhecido como a recompensa, né? Então, é aquela recompensa. Então, quando a gente produz a dopamina, quando a gente finaliza, né, um trabalho, por exemplo, e você tem aquele sentimento de trabalho concluído, quando a gente come algo gostoso, quando a gente pratica um exercício, quando a gente faz sexo, quando a gente várias atividades prazerosas, então é um hormônio do prazer, né, um neurotransmissor que traz o prazer, aí está sendo ativada então a dopamina, tá? E isso, olha que interessante, é como se cada vez que a gente experimentasse uma sensação gostosa, assim, essa sensação prazerosa, essa sensação positiva, o nosso cérebro, ele registra essa informação e ele incentiva para que a gente tenha isso outras e outras vezes, para que isso seja repetido, né? E aí ele busca isso constantemente, essa ânsia, né? Gente, isso parece, assim, a receita de bolo perfeita para a felicidade, realmente são incríveis, é essencial para a nossa vida. Imagina uma vida sem graça, sem satisfação, sem bem-estar, não tem, né? Então, esses neurotransmissores, eles são muito importantes. A gente tem outros, né? Como a endorfina, como a serotonina, como o hormônio lá do parto, ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, assim, mas você entende que tudo precisa do quê para funcionar bem? Do equilíbrio. Se algo está fora, né, ou é excessivo, acaba que se torna um vício. Então, é daí que vem os vícios, gente, é uma coisa bem incrível, né? O que é realmente maravilhoso e bom para nós pode ser aí o nosso vilão. Então, quais são os tipos de vícios? A gente conhece, né, comumente conhecido aí o alcoolismo, o cigarro, né, as drogas ilícitas, tipo maconha, cocaína, crack, êxtase e tudo mais. Internet e redes sociais, gente, é impressionante. Não sei se vocês já assistiram, tem um documentário no Netflix, O Dilema das Redes, se eu não me engano, esse é o nome do documentário. E é impressionante como eles fazem, né, os profissionais que estão por trás das redes sociais, né, desses aplicativos, né, de toda essa era aí, o quanto eles estudam aqui, ó, o nosso comportamento, o nosso cérebro, para que se torne cada vez mais e mais e mais viciante, para que a gente não consiga se libertar do celular, sabe? Então, isso é bem perigoso, tá, gente? E conforme a gente vai falando aqui, observem se vocês têm determinados vícios, tá? Ou se vocês conhecem pessoas que têm, para saber como poder ajudá-las. Sexo pode sim ser um vício. Tem pessoas que têm esse distúrbio e são até julgadas por isso, mas é um vício, gente, precisa de tratamento, tá? A pornografia também é outra coisa que é viciante, que está associado, né? Porque promove toda essa questão dos neurotransmissores, os jogos digitais. Gente, tem gente que vira à noite, final de semana, não come, não vai no banheiro e fica lá os gamers da vida jogando. Isso é um vício. Quando acaba assim, fugindo da parte prazerosa saudável, né, de ser um hobby, de ser uma coisa boa para a vida e traz o descontrole que você não consegue ficar sem, é um vício. E aí ele traz consequências, né? E aí, gente, apostas, tem gente que perde tudo, perde bens, perde fortunas, perde tudo apostando jogos de azar, né? Medicamentos,
medicamento, gente, o próprio nome já fala, né? Drogarias. As drogarias, os medicamentos farmacológicos são drogas que viciam, e sim, e causam dependência, e sim. E isso, gente, é muita consequência também da automedicação, de dar um Google e se automedicar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Medicamentos é só sob prescrição médica, em caso de muita necessidade mesmo, né? E compras, tem gente que tem esse distúrbio, né? Essa compulsão por compras, porque no momento em que você compra, é como se você estivesse trazendo ali uma recompensa e você sente, né? Tá ali toda a dopamina acontecendo em você. Então, também pode ser muito prejudicial, né? Compulsão alimentar. Gente, comer, não é tão gostoso comer? Imagina, é maravilhoso. Só que aí pode gerar um descontrole. E a pessoa pode, né? E aí esse descontrole pode trazer N outras coisas, tá, gente? A própria bulimia, que é você come, aí você se sente culpada e você bota o dedo na goela para botar para fora e N outros distúrbios, né? Que a compulsão alimentar pode trazer. Trabalho, tem gente que é viciada em trabalho, tá? Por quê? Porque quer sempre se sentir produtivo, inteligente, que vai ser recompensado, que vai ser bem visto, que vai ter sucesso, que não sei o quê, que não sei o quê. E isso também pode ser viciante. E outras coisas a mais, né, gente? Qualquer pessoa pode se tornar um viciado? Sim, qualquer pessoa. E eu digo até mais, cada pessoa tem alguma fuga e acaba caindo em algum vício, tá? Por quê? Porque a gente vai entender que como combater, né, ou como prevenir, ou como cuidar disso tudo, e a gente vai ver que é um equilíbrio, e essa busca do equilíbrio, ela é um processo da vida, né? A gente vai viver a vida toda buscando isso. Então, sim, nós teremos momentos em que a gente vai ter uma predisposição e ter algum vício, né? E quais são os sintomas, né? Como que eu sei que eu estou viciada em determinada coisa? Dificuldade para controlar os seus impulsos, você não consegue se controlar, é mais forte que você, né? E você se sente impotente em relação a isso, tipo, você tenta, mas não consegue, né? O aumento da frequência do uso da substância, né? Seja substâncias viciantes, ou se submeter à experiência daquela situação em si, né? Tipo, os jogos, o sexo, a compra, enfim, essas experiências, né? A incapacidade de reconhecer o problema, mesmo diante de todos os indícios, as pessoas, elas não conseguem tem uma fase muito grande da negativa. Não, eu não sou viciada, eu não tenho isso, é coisa da sua cabeça, né? E tudo passa a ser um gatilho para aquela dependência. Ah, se o cachorro da vizinha veio no meu jardim, eu me estressei, eu vou para o meu vício. Se qualquer coisa, gente, sabe, que aconteça, a pessoa vai para aquela fuga, para que ela sinta aquele prazer, aquela sensação momentânea, e enfim, né, isso só vai piorando a situação. Eu conversei uma certa vez, eu estudei com um cara que ele era viciado em crack, e ele falou para mim, eu nunca esqueço porque foi muito forte o depoimento dele para mim. Eu nunca me deparei, né, com drogas ilícitas assim, mas ele falou para mim, Fá, eu cheguei no fundo do poço. Nada na minha vida mais fazia sentido, eu não sentia prazer em mais nada, eu não sentia prazer em ver meus filhos, eu não sentia prazer com a minha esposa, eu não sentia prazer em comer, eu não sentia prazer com os amigos, eu não sentia prazer, a única coisa que me dava prazer era a droga, e eu queria cada vez mais. E o que acontece, né, com essas substâncias viciantes? Elas causam uma carga tão grande, né, desses neurotransmissores tão grande como a dopamina, né? E aí, de repente, quando passa, a queda ela é abrupta.
e a pessoa, ela se vê no fundo do poço, ela se vê numa tristeza, numa depressão, numa coisa. E aí o que acontece? O cérebro, lembra que a gente acabou de falar que fica marcadinho, que aquilo te trouxe um bem-estar, e aonde que você busca, ele tem a necessidade de repetir aquilo. Então foi isso exatamente assim. E ele falou, e aí eu só queria usar droga. Foi a primeira, e esse negócio aí, crack, né? Ele é viciante assim já de primeira. E é cada vez mais assim, as pessoas, elas realmente se afundam. Daí ele falou assim, eu realmente caí na real, ele falou que ele caiu na real quando, assim, a esposa dele já estava abandonando ele não ia ver o filho dele crescer, essas coisas assim, que ele realmente viu que ele precisava de ajuda. Mas geralmente, assim, um viciado, ele não reconhece, né, que ele está com um problema. Por mais que ele sinta todas as consequências, por mais que ele sinta que está tudo desmoronando, por mais que ele veja que não está sendo legal aquele comportamento, que está levando ele para o fundo, ele não consegue. Então, por isso que muitas das vezes a gente precisa sim estender a mão, e a gente tem que cuidar muito, tá, gente? Eu vou falar aqui com vocês de coração, assim, é do julgamento. A gente não deve julgar um viciado, uma pessoa que precisa de ajuda. Porque é uma doença, é um problema, né? E ela age daquela forma, porque ela não consegue mudar aquilo sozinha. Então, a gente tem que ser solidário, a gente tem que estender a mão, a gente tem que oferecer ajuda. E eu vou falar até mais, a própria crítica e a fofoca, enfim, essas coisas também são viciantes. Tem gente que sente prazer nisso, sabe? De auto-julgar, de auto-julgar, de julgar, de criticar ou de fazer fofoca. E aí, o que que acontece? O que que isso traz de prejudicial? Traz que você não cuida da sua vida e você não progride. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? Então, isso é bem importante, assim, porque geralmente a gente pensa, né? A gente pode pensar que se é comportamento, então a pessoa escolheu essa vida, ela escolheu o vício, né? Às vezes sim, às vezes é uma questão de escolha, mas imagina quantas coisas levaram, né, para que isso realmente acontecesse. Eu vou compartilhar com vocês, antes de eu falar isso, eu vou compartilhar com vocês a experiência, né, lá em casa. O meu pai, ele é alcoólatra há muitos anos. Desde a minha adolescência, o meu pai, ele já bebia direto, assim, todo final de semana, praticamente, enfim. E eu mesma, eu cresci num ambiente, né, conturbado. Eu cresci vivendo, já vi meu pai agredindo minha mãe, por conta da bebida, já vi, assim, ele caído no chão, pessoas trazendo ele para dentro para nossa casa, porque ele estava, sabe, na lama. Gente, assim, as coisas piores que vocês possam imaginar, sabe? Então, foi assim. E o meu pai, ele é uma pessoa incrível. Ele é pensa numa pessoa boa, num homem trabalhador, num homem assim que gosta de ajudar as pessoas, sabe? Que se doa. Ele é maravilhoso. Só que o que aconteceu? O vício, o alcoolismo ao longo dos anos. E foi muito interessante porque nesse período que eu conheci os óleos essenciais, em abril de 2018, quando eu estava grávida do Pietro, foi onde meu pai, assim, ele chegou no fundo do poço. Chegou no fundo do poço mesmo. Eu estava morando no Rio de Janeiro e a minha família é daqui, né, de onde eu estou hoje, na minha cidade natal, São Mateus do Sul, no Paraná. E ele, assim, estava numa situação deplorável, que a minha mãe precisou chamar a polícia, e ele foi detido, e ele passou por muita humilhação, por um final de semana. E eu não podia vir para cá, não podia viajar, eu estava barriguda, né? Não podia mais viajar, o Pietro estava prestes, eu estava ali no finalzinho da gestação.
Eu sei que, assim, eu tive que enfrentar tudo isso, né, de longe, assim, por ligação, pedindo ajuda, contratando advogada, resolvendo um monte de coisa. E, gente, foi a coisa mais maravilhosa, assim, porque eu consegui mandar para cá, né, alguns óleos essenciais. Dentre os óleos essenciais, o Copaíba, que eu já vou falar para vocês a respeito desse óleo. E eu fiz muito acompanhamento com o meu pai. Eu acolhi ele, né? Eu e algumas pessoas da família também, nem todas, porque é aquilo que a gente fala, né? Muita gente desacredita de uma pessoa que está nessa situação, de um alcoólatra. As pessoas desacreditam, as pessoas julgam, as pessoas acham que não tem mais jeito, que vai ser sempre assim, que não sei o que não sei o quê. Só que eu sempre acreditei muito, e eu acredito muito, sabe? E os óleos essenciais entraram na minha vida, então, de uma forma, assim, no momento em que eu mais precisava. E eu fico até emocionada em falar, porque foi transformador. Claro que teve todo um acompanhamento, eu precisei conversar muito com ele, para ele entender que ele precisava de ajuda, que ele estava doente, que aquela situação não podia permanecer daquele jeito. Então, gente, eu consegui fazer um grupo assim de ajuda para o meu pai, todos os irmãos deles, assim, se, né, se envolveram na causa. E meu pai ficou longe da minha mãe por um bom tempo, e aí li os óleos essenciais trabalhando, a conversa diária trabalhando, a ajuda diária dele, procurou tratamento, ele consultou com um psiquiatra, ele fez um tratamento por alguns meses, e assim, ele ficou limpo por 3 anos. 3 anos. E agora a gente está enfrentando uma nova situação que teve problemas na nossa família muito difíceis, e o meu pai hoje ele não quer aceitar, mas ele está na recaída, né? E eu sei disso, minha mãe sabe disso, a gente já tentou conversar, mas ele nega. Então tem as fases também, né? Tem as fases. E aí você entende que estudando hoje para essa aula, eu consegui observar várias coisas, sabe? E até me preparar mais para saber como ajudar. Isso é tão maravilhoso, gente, porque isso, o conhecimento, os óleos essenciais, as ferramentas, isso é libertador na nossa vida, né? É libertador para a gente realmente ajudar quando precisa. E hoje eu entendo que há questões muito mais profundas que o meu pai precisa de cura, para ele se sentir suficiente, para ele se amar, para ele se respeitar, para ele se valorizar, sabe? E os gatilhos, eles acontecem, os problemas, eles virão. Então, a gente tem que prestar muita atenção, tá, gente, nos comportamentos, porque o vício é comportamental, é comportamental. E aí, é bem isso, os sintomas, e a gente consegue ainda observar algumas coisas, a pessoa, ela fica mais isolada, ela fica mais retraída, principalmente quando ela está passando por um tratamento, que ela, né, tem um progresso e depois ela regride, porque pode acontecer. O vício, ele não tem cura, ele tem cuidado, ele tem tratamento. Então, a gente tem que estar sempre observando e sempre cuidando, né? É um processo de muito amor, gente, de muito abraço mesmo, sabe? Eu sei que não é fácil, não é fácil, eu que o diga. Eu tenho todos os motivos da vida e do mundo para ter ressentimentos e dor e pesar, né, do meu pai, mas eu sinto muito amor por ele, sabe? Então isso é muito especial e muito gratificante. E eu vou compartilhar mais coisas com vocês ao longo, tá? E olha que interessante, a gente sabe, a gente entendeu, né, que o nosso cérebro é responsável, então, por esses neurotransmissores, pela dopamina, por essa sensação, e também pela escassez quando a gente usa ou faz determinados, né, comportamentos ou substâncias químicas que aumentam isso drasticamente ou, de repente, diminuem, e aí causa, então, a necessidade de repetição e repetição e repetição. E percebam, gente, existem vícios que são bons, né? Tipo, um vício, um vício bom de uma leitura gostosa, brincar com as crianças, dar risada com as amigas. Essas coisas, elas são gostosas,
sabe? Não tem dias que a gente tá, nossa, mas hoje eu preciso encontrar aquela pessoa fulana de tal, hoje eu tenho que ir lá para a gente rir, ou eu tenho que sair, ou eu tenho que fazer isso, eu vou dar uma caminhada. Gente, isso é o nosso cérebro pedindo para a gente fazer coisas que nos tragam prazer, que nos tragam sensações boas, e isso é super bom, é super saudável. A gente só precisa ver quando começa a ser doentio, né? E olha como é incrível, porque os óleos essenciais, a gente, né, tá careca de saber como eles atuam no nosso cérebro. Quando a gente inala o aroma, essas substâncias químicas que estão ali voláteis, né, dos óleos essenciais, elas são complexas, elas geralmente são centenas de compostos químicos num óleo essencial, então oferecem muitos benefícios, são bem versáteis, mas quando a gente inala, né, então tem ali os receptores olfativos que enviam essa mensagem para o nosso sistema límbico do nosso cérebro, que então atua no nosso humor, nas nossas emoções, né, e traz efeitos benéficos para o nosso corpo. Então, a gente sabe desse poder aromático dos óleos essenciais, né? Gente, isso é sensacional. E eu vou trazer aqui para vocês algumas pesquisas, tá? Evidências científicas do benefício dos óleos essenciais para essa questão dos vícios. Eu falei do copaíba. Quando o meu pai teve esse período crítico, eu fiz um blend para ele de copaíba e frankincense, eu adicionei um pouquinho de frankincense, eu me lembro, para potencializar, né? Eu tinha estudado o que acontece isso e realmente o frankincense, ele é maravilhoso. Mas olha que interessante, e eu tinha, gente, feito isso do copaíba justamente porque eu tinha lido essa matéria, tá? Do Fabian Laszlo, e eu falei, eu vou experimentar no meu pai. E foi muito bom, ajudou ele por muito tempo. Ele usou o copaíba com frankincense, tá? E agora ele tá na fase da rebeldia. Eu dei para ele também, dei um outro óleo essencial que eu já vou falar aqui qual é, mas ele ele não quer aceitar que ele precisa de ajuda de novo. E tudo bem, né, gente? Tudo bem no sentido assim, é um processo, a gente precisa ir trabalhando com isso. Mas olha que interessante esse estudo aqui do Laszlo, tá? Sobre o copaíba. Foi feito um estudo, gente, com os camundongos, que eles recebiam água pura, né? E também água com álcool em concentração cada vez mais altas, e para beber diariamente, de forma né, que eles ficassem viciadinhos, e eles ficaram viciadinhos. Então, os animais, eles tendiam a preferir a água com álcool como um mecanismo de compensação ao vício, né? Isso no estudo. E olha que interessante, ao dar aos animais o beta-caroteno, que é o maior constituinte do óleo essencial de copaíba, eles diminuíram o consumo e a preferência pelo álcool. E não, como se não bastasse essa parte de dar para eles consumirem, né, para eles beberem o beta-caroteno, o óleo de copaíba, eles também fizeram uma injeção, né, para ver se não tinha relação com a função do paladar. E realmente não teve essa relação, não era por causa do paladar, era sim por conta da ativação do CB2, né, do beta-caroteno no receptor CB2. E aí foi muito interessante porque eles descobriram, olha, os cientistas descobriram que esses receptores CB2 nos neurônios possuem envolvimento com a dependência e sensibilidade ao álcool. Então, o beta-caroteno e os óleos essenciais ricos neste composto, como o de copaíba, surgem nesse cenário como tendo enorme potencial farmacológico no tratamento do alcoolismo, merecendo maior atenção e pesquisas. Isso é científico, gente, científico. E olha que poder, né? O nosso tão queridinho copaíba. E a pessoa pode ingerir, a pessoa pode fazer a inalação. No caso do meu pai, eu fiz um rolon para ele, eu diluí um pouquinho e eu falava para ele passar o rolon quantas vezes ele achasse necessário ao longo do dia nos pulsos e ele ficasse respirando, ele ficasse inalando, né? Aquela misturinha. Sempre que ele tivesse um estresse, uma preocupação, uma ansiedade, qualquer coisa, porque qualquer coisa pode desencadear a necessidade no teu cérebro
de ir lá e suprir o teu vício. Então, sempre que existir, e ele fez esse uso, né, e realmente teve um resultado até então. O tabagismo, né, a gente falou de alguns vícios, o tabagismo, gente, a gente tem, eu trouxe um, mas a gente tem outros também, tem o óleo de cravo, tem o On Guard, né, mas eu trouxe aqui o Black Pepper, que é o óleo de pimenta preta, cadê? Que eu também encontrei publicações lá no PubMed, tá? De estudos científicos. Olha, esse estudo aqui foi feito lá nos Estados Unidos, onde eles submeteram alguns. Cadê? Eles submeteram alguns alunos e funcionários e professores no campus na inalação, tá? Do óleo essencial de pimenta preta e que reduziu o nível do desejo de fumar, né? Reduziu o nível. Então, olha, os efeitos da aromaterapia no desejo de nicotina em um campus nos Estados Unidos. Um pequeno estudo de comparação. Aí eles compararam com o óleo de angélica. Eu não conheço esse óleo essencial de angélica, mas mostrou nesse estudo que o óleo de pimenta preta reduziu o nível do desejo mais do que o da angélica. Então, olha que interessante, né? E tem mais um, deixa eu ver se eu coloquei aqui, tinha mais um estudo. Ah, tá, também mais um estudo dessa inalação, né, do vapor do extrato da pimenta preta, reduziu os sintomas da abstinência do fumo, porque a abstinência é um outro processo, né, do controle do vício. A abstinência traz efeitos no nosso organismo, aquela ânsia, aquela vontade, aquela ansiedade. Então, o óleo de black pepper, ele ajuda a controlar tudo isso, amenizar esses desejos, né, insaciáveis, né, da abstinência, principalmente da nicotina, do tabaco, tá? E drogas, né? Teve um estudo também que eu achei muito interessante, que o limoneno, né, inibe as sensibilizações induzidas pela metanfetamina através da regulação da supersensibilidade do receptor de dopamina. Então, olha que interessante, nos livros que a gente consulta, né, o Modern Essentials, o Fundamentos Essenciais, enfim, está ali citado para praticamente todos os vícios esses dois óleos essenciais, tá? Grapefruit e o Wild Orange. E eles têm o limoneno, né, presentes nesses óleos essenciais. Tinha um outro, eu não sei se eu coloquei aqui, mas tinha um outro estudo só da inalação do grapefruit, do toranja, mas eu não coloquei aqui. Mas tem evidência científica, gente, tá? Então, olha o poder, esses óleos essenciais aqui, né, eles trazem esses sentimentos de prazer, esse sentimento de bem-estar, esse sentimento de alegria que a gente busca, que está relacionado a esse neurotransmissor da dopamina, o dopamina. Então, usar laranja e grapefruit, gente, se você tá ali louca para fazer, não consegue desgrudar do celular, sei lá, seja lá qual for o vício que você está enfrentando, o que você vê na sua vida, na sua família, botar laranja todo dia no difusor, olha que poder, um óleo essencial tão poderoso, tão maravilhoso, tão barato, né? E a gente pode ter aí efeitos benéficos para o auxílio dos vícios. Outros vícios, tá, gente? Eu coloquei aqui o lavanda e eu trouxe o Forgive. Também tem aqui alguns estudos científicos, tá, da inalação do óleo essencial da lavanda, nessa questão aí de dependência, tá? E o lavanda também, nos livros, quando você olha, tá lá. Toranja, wild orange, lavanda em praticamente todos os vícios. Por quê? Porque o lavanda relaxa, porque o lavanda acalma, porque ele alivia né, a ansiedade, principalmente, gente, nesse estado da abstinência, tá? Então, a gente pode trabalhar com esses óleos essenciais para cuidar de tudo isso. E por que o Forgive? O Forgive é um óleo que eu também dei para o meu pai, tá? E por quê? Lembra que eu falei lá no comecinho da aula que geralmente está associado, né, a medo, a dificuldade de se amar, de se perdoar,
a traumas, a problemas. Gente, geralmente, se a gente não cuida disso, se a gente não se cura, né, de dentro para fora mesmo, mais cedo ou mais tarde a gente vai desencadear algum problema, algum vício aí na nossa vida, algum distúrbio, tá? Então, o Forgive, ele é um óleo poderosíssimo, poderosíssimo para esse processo de cura interior, para esse processo de perdão, de liberação, né? Porque o que que é o vício? É uma algema. E qual que é o que que é o oposto da algema? É a liberdade. Então, o Forgive ajuda a gente se libertar, tá? Então, isso é maravilhoso. E até aqui no Fundamentos Essenciais, ele fala que além, né, das dependências e irritabilidade, que o Forgive traz essa melhora para a questão da dependência e tudo mais, ele também é muito bom para problemas do fígado, para ansiedade, perdão, apego, retenção. Então, olha, problemas do fígado, o alcoolismo, né? Enfim, o que a gente consome de ruim ataca o nosso fígado. Então, ele é destruído. Então, olha que poder, né? A gente poder usar o Forgive também. Então, aqui eu trouxe alguns óleos essenciais, tá, gente? E eu quero trazer também algumas dicas. Quais são os passos para uma recuperação? A gente tem que entender que nós somos um ser integrado. É corpo, mente e espírito. Não tem como a gente cuidar só de um ou só de outro. A gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ter atenção para esse complexo todo que é o nosso ser, né? Então, a gente tem que ter práticas que cuide de cada pilarzinho, de cada, né, parte do nosso corpo. Mas vocês devem estar se perguntando, tá, Fabiola, mas como, né, ter equilíbrio? Eu já ouvi falar que é impossível ter equilíbrio, que não existe uma vida equilibrada. Gente, isso daí é coisa de quem está fugindo de cuidar de si e da responsabilidade, né, de cuidar da própria vida. Porque a gente tem que buscar sempre um equilíbrio. Se a gente for ver, gente, a química, tudo na natureza, tudo tende ao equilíbrio. Os elementos, os elétrons, os prótons, sabe, as camadas de valência dos átomos, gente, tudo tende ao equilíbrio. Assim somos nós. Se alguma coisa não está bem, é porque tem um ponto que precisa da nossa atenção. É claro que essa busca pela perfeição, ela não pode ser doentia também, né, gente? Porque a perfeição é só depois da morte. Mas a gente tem que sim buscar equilibrar corpo, mente e espírito. E por onde a gente começa? Praticar exercícios com alegria, empenhar-se numa boa nutrição, fazer exercícios de relaxamento, meditar. Isso daqui, gente, a gente vai estar cuidando, então, do nosso corpo, né? Usar os óleos essenciais na rotina, expressar gratidão, orar, escrever afirmações, fazer afirmações em voz alta. Isso daqui a gente já está cuidando também da nossa mente e do nosso espírito, né? Ler bons livros, estudar assuntos do interesse, estar sempre em desenvolvimento. Gente, o que está parado está morto. A gente tem que estar sempre nessa busca do equilíbrio. E eu trouxe essa afirmação do livro da Louise Hay, que eu amei, tá, gente? Eu achei linda, linda essa afirmação. Depois eu vou fazer um print, eu mando para vocês nos grupos, porque vocês podem colocar na prática diária de vocês e até mandar para alguém que esteja precisando de ajuda, tá? Porque olha que linda, na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim somente como algo mais que devo me livrar. Eles não têm poder sobre mim. Eu sou o poder no meu mundo. Fluo com as mudanças que estão ocorrendo em minha vida da melhor forma que posso. Aprovo-me e aprovo a forma como estou mudando. Estou fazendo o melhor possível. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo de minha vida sempre em mutação. Hoje é um dia maravilhoso. Escolho entendê-lo assim. Tudo está bem no meu mundo. Que lindo, né?
Gente, isso me dá tanta dopamina. Será que é a dopamina que está fluindo aqui? Gente, mas é maravilhoso. Essas afirmações, essas coisas trazem coisas boas, gente. É isso que a gente precisa, tá? E eu trouxe também os 12 passos da recuperação, tá? Porque a gente tem um programa de recuperação de dependências e, e também tá ligado às 12 leis dos alcoólicos anônimos, né? Que são a honestidade. Então, você tem que ser sincero e aceitar que você está doente, que você tem um vício, que você precisa de ajuda, né? Reconhecer isso, ser honesto consigo, ter esperança de que a vida é incrível, de que a gente está aqui para ter alegria, de que é possível sim se recuperar disso, confiar em Deus. A gente precisa ter fé, gente. Seja qual for o seu Deus, você precisa ter fé, você precisa alimentar o seu espírito. A verdade, né? Você precisa fazer um inventário da sua vida, né, um dossiê da sua vida e ser sincero consigo mesmo e ver onde precisa melhorar. A confissão, né, falar, expor, dizer que você realmente precisa de ajuda. A mudança de coração, né, estar disposto a mudar, estar com o coração aberto para esse processo. Ser humilde para reconhecer que sozinho você não consegue, né? Buscar o perdão próprio, o perdão das pessoas que você machucou, que você magoou por causa do seu vício, né? Restituição e reconciliação, repor isso, aquilo que ficou faltando, aquela ausência que você teve por conta do vício, né? E até, gente, consigo mesmo, tá? Restituir e se reconciliar consigo mesmo. Responsabilidade diária, entender que é um dia de cada vez, que eu preciso ser o meu melhor hoje, não é amanhã, não é ficar triste pelo passado e nem ficar com medo do futuro, mas é ter a responsabilidade diária de que hoje eu posso, eu consigo, eu estou dando o meu melhor. E aí vem aquela afirmação, né? Que lindo. A revelação pessoal, né? A revelação pessoal, ela traz consigo tanto a questão, né, da fé, de você encontrar respostas, de você encontrar um propósito, saber o porquê você está aqui, por que você está enfrentando isso, para quê? Então, ter respostas, né? Buscar respostas, fazer perguntas, questionar-se, isso é muito importante. E o serviço, a partir do momento que você entende o processo que você está vivendo, que você está passando, e que você se dispõe a contar a sua história e ajudar pessoas que estão enfrentando algo semelhante, que estão precisando de ajuda e você se coloca à disposição, que você serve. Gente, isso o serviço ele traz muitos neurotransmissores do prazer na nossa vida. Então, esse daqui são os 12 passos, né? E claro, usem os óleos essenciais, tá bom? E eu trouxe essa mensagem final, gente, para a gente ter a consciência de que os homens e as mulheres, né? Eu falei homens no geral, mas nós existimos para que nós tenhamos alegria, e alegria em abundância nessa vida, né? Então, não é normal a gente se sentir fracassado, não é normal a gente se sentir dependente, não é normal a gente se frustrar, não é normal a gente se lamentar, não é normal a gente ficar no vitimismo, não é normal. Então, a gente está aqui para ser feliz, para a gente ter alegria, para a gente usufruir desses neurotransmissores aí da melhor forma possível, né? E aí ficam meus contatos, tá, gente? Gratidão por essa oportunidade, gratidão mesmo. Eu vou abrir aqui um momentinho para a gente comentar, compartilhar. Eu vi que tem aqui alguns comentários no bate-papo, alguma pergunta. Deixa eu ver o que alguém falou. Sim, boa noite. A Luzia falou, eu vivi durante toda a minha vida, meu pai e meu irmão mais velho, minha mãe sofre até hoje.
Me junto a vocês, meninas. Meu pai sempre foi alcoólatra, desde os 13 anos. Gente, é uma coisa impressionante. Como a bebida, ela machuca e ela maltrata, né? Não só o viciado em si, o alcoólatra em si, mas todas as pessoas. Eu sou muito grata, vou compartilhar agora até um testemunho pessoal meu. Eu não bebo bebida alcoólica nenhuma, zero. Zero bebida alcoólica, tem 10 anos. 10 anos. Mas na minha adolescência, eu bebi. Eu já tomei um porre, sabe? E foi muito triste. Foi muito triste. E eu sou muito grata do porquê, né? Olha como nada é por acaso. Eu sou muito grata a Deus, principalmente, que me encontrou, eu falo assim, porque hoje eu sou cristã, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que inclusive é a igreja onde o pessoal foi visitar, né, o templo no Rio de Janeiro, lá na viagem de incentivo. Então, eu sou membro dessa igreja há 10 anos, e desde que eu conheci, então, o evangelho, de que eu me aproximei de Deus, de que eu fortaleci a minha fé, de que eu cuido da minha espiritualidade, eu decidi me libertar realmente de qualquer coisa que pudesse me viciar. E tem 10 anos que eu não faço ingestão de bebida alcoólica, e hoje, para mim, e eu sei que são coisas que eu ainda tenho que trabalhar muito, né? São muitos traumas, quem vive isso sabe como é. Não é fácil, não é fácil, gente. Então, é muita ausência, é muita dor, é muita violência, é muita... Nossa, muita coisa, muita coisa. Então, é um processo, né, de cura e tudo. E começou lá atrás, com 10 anos atrás. E eu tenho uma plena convicção de que o Senhor, ele abençoa a gente, né? Porque eu conheci, então, esse evangelho maravilhoso, me aproximei de Deus, de Jesus Cristo, me libertei de tudo isso, e é muito importante, tá, gente? E foi através dele que eu conheci meu marido, olha só, né? Porque daí eu conheci o Gabriel na igreja, e aí o Gabriel é sobrinho da Bernadette, e a Bernadette conheceu os óleos essenciais e trouxe para minha vida, e que tem abençoado tanto, tanto, assim, é uma cura tão transformadora. Então, você vê, tudo tem um propósito. Então, gente, toda a gratidão no mundo por essa oportunidade, e saibam que toda dor tem um propósito, né? E que vocês estão aqui hoje, que vocês têm essas dádivas nas mãos de vocês, e que vocês podem fazer muita coisa maravilhosa com isso, gente, tá? Então, não tenham vergonha de falar, não tenham vergonha de abrir a boca, de contar a sua história. Geralmente, eu por muito tempo, eu tive vergonha, sabe? Eu tive receio de falar a respeito desse assunto, porque doía, porque machucava, sabe? Mas algo tão grandioso tocou no meu coração recentemente, tá, gente? Recentemente. E eu senti um desejo tão grande, talvez seja até isso que meu pai está passando por esse processo todo de novo, de me aprofundar nisso, nesse assunto, sabe? E de realmente poder colocar a serviço, né? Isso que a gente tem, que são dádivas, para libertar outras pessoas, né? E seja lá qual for o vício, tem solução, tem tratamento, tem cuidado. Então precisa de muito amor. Coloca aí a ocitocina para funcionar. Então tá, vocês querem comentar alguma coisa? Querem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto? Quem puder? Compartilho sim, Flor, compartilho. Eu coloco lá depois no grupo, tá bom? Oi, Roseli, lindona. Oi, Gabriela. Oi, Fabi. Oi, Ai, oi, vamos boa abrir noite. isso, Muito vamos, prazer. vamos Muito abrir, bom. gente. Essas câmeras, não tenham vergonha. Muito bom, você falou o que você falou aí sobre você, eu me coloquei, lembrei lá da minha infância muito difícil, muitas lembranças tristes, eu sei como é passar por isso. Meu pai era alcoólatra desde os 13 anos, então a gente sofreu muito,
muito. Que pena que a gente não tinha essa ajuda dos olhos, né, naquela época. Eu descobri os olhos agora na pandemia, nós estamos em 22, 2020, né, há 2 anos que eu comecei a usar. Mas meu pai já se foi, meu irmão já se foi, então agora já vamos recuperar agora a gente, né? Trabalhar a gente, né? Eu, Isso, minha mãe, minhas irmãs, meus filhos, né? Não passar para eles os nossos traumas, né? exatamente. Exatamente, Flor. E que a gente A gente consegue se carrega essa curar. mochila, né? É uma Carrega. bagagem, viu? Pesadinha, misericórdia. É. Mas a gente Mas consegue. é, é verdade. E a gente tem as nossas raízes, né? Esse repertório, essa bagagem. A gente não é à toa, né? Que a gente tem a família que a gente tem, porque a gente precisava disso. A gente precisa passar por esse processo. E a gente precisa também ressignificar isso e se colocar aquilo, né? A serviço de outras pessoas. Tudo tem uma ligação, gente. Tudo tem um propósito. Eu sou assim. Eu super visualizo isso na minha vida, sabe? Super. Porque a gente consegue agora entender as pessoas, né? Quando você passa por isso, você consegue entender. E o amor, eu acredito que o amor é como a gente sabe, né? O amor cobre tudo, né? Cobre tudo. Sim. Onde O tiver amor amor, cura, gente. é. Então é difícil, mas a gente, com bastante amor, a gente consegue, né? Sim. E tendo essa experiência, você consegue passar, né? Esse sentimento, que é muito importante ter o sentimento também, né? E só falar da boca para fora é uma coisa, mas ter o sentimento, isso aí já envolve, né? Ajuda. E nada como você ter vivido a experiência, porque aí é a coisa verdadeira, né? Muito bom, viu? Sim. Obrigada por todas as explicações aí. Anotei aqui os próximos óleos que eu vou comprar para mim. Vai ser o pimenta preta, que eu não tenho, e vai ser o Forgive. Forgive. Gente, eu Forgive. amo esse óleo. Anotei aqui para mim já, para minha coleção. Ele mexe demais com o nosso ser. Eu lembro a primeira vez que eu inalei ele, a primeira vez que eu experimentei da bolsa da Det, o Forgive, eu comecei a chorar. Sério, escorria lágrimas assim, eu não entendia por quê. Nem sabia que óleo que era esse, nem sabia o que ele mexia. Então você vê quanta coisa estava ali dentro de mim mal resolvida, né? E a primeira pessoa que veio na minha mente quando eu inalei o Forgive foi o meu pai. Eu senti o cheiro do meu pai. Esse Forgive, ele é muito especial para mim. E não foi à toa, depois né, fui entendendo, fui estudando ele, não foi à toa que eu dei ele para o meu pai também. E é um óleo que eu uso sempre, assim, sabe? Porque eu amo, amo. Forgive é maravilhoso. A gente precisa de cura, de perdão, de libertação. E realmente eu senti, gente, o Forgive mexeu demais comigo. Demais mesmo. Legal. Nem tirei a foto, né? Deixa eu tirar a foto, peraí. Como é que eu faço aqui? Vou dar um print. Dei um sorrisinho. Meninas, vocês estão escondidinhas aí, mas tá tudo bem. Se vocês não puderem abrir, tudo bem. Vamos dar um sorrisinho. Acho que foi, tá? Depois eu mando lá a fotinho no nosso grupo. Obrigada, tá? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Tudo bem? Obrigada, Fabi. Adorei, viu? Obrigada, meus anjos. Tenham um excelente feriado, uma abençoada, né? Páscoa, amanhã, sexta-feira santa. Que vocês fiquem bem, tá bom? Você também. Beijo. Você também. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.